O segredo da estratégia de investimento do Mr. Gox. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dias dos investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Cimit, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o que está por trás da estratégia do Mr. Gox. Se você não sabe quem é o Mr. Gox, fica aqui nesse vídeo que você vai entender melhor a questão. Mas então, pessoal, o Mr. Gox, para você que não conhece, é um hamster, né? O pessoal está chamando de hamster trader. Eu vi uma notícia lá na exame.com, e aí eu fiquei curioso sobre essa notícia. Eu cliquei, estava lá na manchete também, falando que o Mr. Gox, que é o hamster, né? Um ratinho, vamos falar um popular mesmo aqui do Brasil, é um ratinho lá que escolhia exatamente quais criptomoedas comprar e vender, e que o portfólio de investimento dele estava batendo o S&P, estava batendo o próprio Bitcoin, e Ibovespa nem se fala, né, que o Ibovespa está totalmente em queda agora. Mas enfim, eu vou falar sobre essa estratégia de investimentos do Mr. Gox e o que está por trás dessa estratégia de investimentos. Fica aqui comigo e vem entender melhor essa questão. Mas enfim, vamos entender primeiramente como é a estratégia aqui por trás. Na verdade, qual é a estratégia do Mr. Gox, né, que é o ratinho aí, o setup, coloquei o setup de investimentos. Então a primeira coisa que ele faz lá, no caso, ele tem aí a roda de intenção. A roda de intenção é exatamente onde o ratinho fica, né? Ele vai chegar, acordar e girar ali, vai entrar dentro da roda de intenção e vai girar de tal forma que ele vai escolher um ativo, né? No caso aqui eu estou escolhendo aqui, eu coloquei 3 ativos apenas, né? O BTC, que é o Bitcoin, o ETH, que é o Ethereum, e o XRP, que é o Ripple. Apenas esses aqui, né? Mas lá, não sei exatamente quantos ativos ele utiliza lá, mas deve ser uns 10 por aí, se não me engano eu vi 12. Mas não é importante nesse momento. E aí depois que o ratinho anda por aqui, né, para escolher o ativo, né, o próximo passo é o processo de decisão, né? Sempre como eu falo aqui, né, no nosso plano 5. Escolher um ativo é um processo de tomada de decisão. Então você tem que ter uma estratégia de tomada de decisão. E é o que a gente trabalha aqui na Cimit. A Cimit desenvolve soluções para a tomada de decisão, ajuda na tomada de decisão. E aí o que acontece? O ratinho ali, nesse momento, ele vai tomar essa decisão entre comprar. Para isso ele vai entrar no túnel da decisão. No túnel da decisão, possivelmente vai ter alguma comidinha aqui do outro lado do túnel, né? Tanto no túnel de buy, que é comprar, quanto no túnel de sell, que é vender. Então, uma vez escolhido o ativo, né, todos os ativos que ele tem em carteira, e aí ele vai operar, tá? Tanto na compra ou na venda de um determinado ativo. Só que tem algumas questões aqui por trás que a gente precisa entender, que eu vou explicar agora no vídeo, tá? Então você tem que entender o que está por trás aqui dessa estratégia aqui do Mr. Gox. Só lembrando que o Mr. Gox aqui, com essa estratégia, ele está superando o próprio Bitcoin, né, o Ibovespa, nesse Fale, né, também o S&P 500 também está superando tudo isso aí, né? Então o Mr. Gox é o trader dos traders, né? Então vamos lá olhar e entender melhor essa questão que está aqui por trás. Então aqui a gente trabalha com a seguinte hipótese, né, na Symmetry, né? Em verde aqui, em vermelho eu coloquei uma tendência, né, que é um sinal que eu chamo, né, e em verde, né, é exatamente o próprio ativo, né, a própria cotação de um determinado ativo. Então esse aqui, na verdade, essas oscilações a gente chama de ruído. Essa é a nossa hipótese aqui na Symmetry. Então a gente tem ruído mais sinal, tá? Sinal mais ruído. Isso aí vem lá da engenharia, lá da parte de processamento de sinais, né? Para quem não sabe, eu também tenho uma formação de engenharia, e lá a gente tem lá sinal mais ruído, tá? O que acontece? Aqui eu coloquei essa representação em vez de usar os candles, né? Tem uns candles aqui que você poderia também enxergar, mas aqui eu preferi colocar aquela representação ali, né? De sinal mais ruído, né? Na verdade, eu preferi colocar aquela representação ali de volatilidade. Aquele em verde é o que você enxerga lá nas variações das cotações. Mas uma vez que você tem essa ideia, né, o sinal não aparece, tá? Esse sinal é uma tendência que não aparece lá no visual. Essa é a hipótese que a gente utiliza aqui na Symmetry. E uma vez que você pegou esse sinal mais ruído, você pode extrair a tendência. Quando a gente extrai a tendência, a gente coloca aquela tendência ali embaixo, ó, tá vendo, em vermelho? E ainda tem em verde aí o ruído, ainda está aqui também presente. Esse ruído aqui nada mais é que as variações de preço, tá? Variações de preço em um determinado tempo, né? Ao longo de um tempo, que a gente pode ser... A gente está falando aqui de tempo que pode ser minutos, desde segundos, na verdade, né? Segundos, minutos, dias, horas, ou até mesmo ano, né? Não importa aqui o tempo. Então a gente vai ter essas variações. Só que o que acontece? A partir dessa informação aí, tá? A gente extrai o que a gente chama de
função de distribuição de probabilidade, né? Função de densidade de probabilidade. Então, nessa função, a média, né, é exatamente aqui em vermelho, que é exatamente aquela que você está vendo ali naquela variação. Ela vem de lá, né? O percurso aqui da estratégia aqui, o percurso aqui da análise vem assim, né? Vem para cá. Esse sinal inicial, ele vira isso daqui, né? Que são os gráficos das variações. E esse gráfico das variações vira esse sinal, vira essa função de densidade de probabilidade, a FDP aqui, né? E a média, adivinha quanto é a média aqui? 0%, tá? 0%. Significa que em um determinado momento, o que você espera que aconteça, se você comprar um ativo, é 0% de retorno, tá? 0% de variação, na verdade, né? Que vai acabar virando retorno. No caso, o que acontece? Essa é a média. Só que devido à volatilidade, você tem também aqui, ó, 50% de probabilidade de ter algo acima de 0%, tá? E você tem também 50% aqui de probabilidade de ter ganhos também acima de 50%, tá? Isso por quê? Estou colocando um total, tá? Porque o que acontece? Você pode ter uma variação aqui, vamos supor que aconteceu uma variação de menos 5%. As criptos estão variando bastante, né? Estão sofrendo bastante volatilidade. Em geral, ela vai variar entre mais 5, menos 5% no primeiro desvio padrão. É um termo técnico que a gente tem aqui, tá? Na estatística. Então, vamos supor que aconteceu lá, você comprou o ativo, né? Lá o Mr. Gox, né? Comprou o ativo, foi decisão aleatória, totalmente aleatória que ele fez. Então, ele tem 50% de chance de ter algo acima de 0% e também 50% de chance de ter algo abaixo de 0%. Isso aqui é exatamente isso aqui, né? Por exemplo, a criptomoeda, essa estratégia do Mr. Gox. Será que eu tenho uma moedazinha, né? Vamos supor, se deu cara, eu ganho. Se der coroa, eu perco, né? Então, eu arremesso a moeda, perdi. Vou arremessar novamente. Perdi novamente. Perdi novamente. Aqui a gente poderia imaginar, opa, então significa que essa estratégia falha. Estou sempre perdendo, né? Ó. Vamos ver de novo. Aí comecei a ganhar. Opa, agora está funcionando a estratégia. Ganhei novamente. Ganhei novamente. Opa, essa estratégia é vencedora. Ganhei novamente. E aí fica, né? Bora ver aí se eu vou perder. Eu comecei a perder novamente. Então isso aqui é o arremesso de uma moeda. Então 50%. Eu tenho chance de perder e 50% eu tenho chance de ganhar aí, exatamente como o Mr. Gox está fazendo. Devido à volatilidade, esse ganho pode ser grande, de repente 5% em um dia, né? Menos 5% em um dia é grande. Mas também pode ser uma coisa inesperada. O que seria uma coisa inesperada? Aquela é uma região de baixíssima probabilidade, né? Vamos supor bem aqui, que deu aqui mais de 20%. Vou chutar, tá? Mais de 20%. É uma região de baixíssima probabilidade. Da mesma forma, uma queda muito grande, de menos de 20%, também é uma região de baixíssima probabilidade de acontecer. Então, isso que é o conhecimento estatístico aplicado aqui nessa noção aqui de investimentos, tá? Então, você tendo essa base, essa é uma coisa bem simples, tá? É bem rasteira aqui que a gente está colocando, mas eu acredito que muita gente consegue entender e que ajuda a entender melhor essas questões, para não ser enganado por aí, tá? Porque o que acontece? Muitas estratégias de investimentos que você pode estar vendo por aí, é basicamente o arremesso de uma moeda, tá? 50%, 50%. Na estratégia que realmente é vencedora, tem que ser acima de 50% para você ganhar. Tá? Caso contrário, é simplesmente o arremesso de moeda que você está pagando. Aqui a gente desenvolveu uma solução que a gente testa, avalia estatisticamente a nossa. Tá? Então a gente comparou, por exemplo, com o Bovespa, fez todo um benchmark aí de anos e anos. Então com as ações a gente bateu ali 70% de probabilidade de ganhar o Ibovespa. Tá? E fora, além disso, né, que muita gente já vi em um anúncio, não, eu já vi em uma masterclass, um trader falando da estratégia deles, estava falando em acima de 90%. Isso aí é bem duvidoso, tá? Acima de 90% de estratégia de ganho, fique bem atento com relação a esse tipo de promessa, tá? Não é simples aqui o jogo, tá? Quando você opera aqui dessa forma, como trader, né? Aí você tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, tá? Então tem que entender mesmo como é que funciona
pelo menos essa noção básica. E além disso, o que a gente faz aqui na Symmetry? A gente não desenvolve, a gente não ajuda somente nesse processo de decisão das ações, né? A gente ajuda também na própria construção do portfólio, da pessoa entender como um portfólio de investimento funciona. Por exemplo, a gente fala bastante aqui sobre ações de crescimento, ações de valor. Então tem toda uma coisa, investimento no Brasil, investimento nos Estados Unidos, os riscos de cada um desses países, o risco de cada um desses ativos em cada um desses países. Então tudo isso aqui a gente aborda aqui no nosso plano 5, nas nossas soluções aqui na Symmetry também. Então é uma coisa muito mais séria do que simplesmente um arremesso de uma moeda aí, como vocês estão vendo aí nessa estratégia aí do Mr. Gox. Certo, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seus amigos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.